Pois é, seguidores, a internet não tá colaborando muito aqui não, viu? Se não der certo todo o esqueminha que eu fiz pra vocês, eu vou iniciar a live do jeito normal, tá bom? Infelizmente, porque eu queria que vocês tivessem acesso a tudo isso que eu montei pra vocês. Eu sei que vocês mandaram algumas dúvidas sobre desafios da ultrassonografia renal e a gente vai tentar, né, desmistificar um pouco isso, tá bom? Eu só vou esperar um pouquinho pra ficar ativa, se não vai cair de novo, tá bom? Enquanto isso, eu vou vendo vocês entrando. Eu acho que eu vou desativar aqui, seguidores, para eu ver os comentários de vocês, tá bom? Eu vou fazer a live do jeito comum, infelizmente, porque eu fiz com tanto carinho para vocês essa live, eu sei que vocês têm muitas dúvidas, e daí eu preparei um material bem especial. Eu vou ir continuando, que se der certo agora, a gente continua, tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre desafios da ultrassonografia renal. Por quê? Porque muita gente vê a ultrassonografia renal como um desafio. E a gente vai ver que não é tão desafiador assim a ultrassonografia em si. O que acontece é que a gente cria muita expectativa em cima da ultrassonografia renal, tá bom? O que acontece? A gente espera que o ultrassom dê alguns resultados que não é o ultrassom que vai dar pra gente. Por isso que muitas pessoas veem a ultrassonografia renal como um desafio. E na verdade eu acredito que não é bem por aí não. Eu só vou mudar o tablet de posição para eu ver se não caiu. Pronto, eu tô acompanhando pelo tablet. O que acontece? A gente cria algumas expectativas em cima da ultrassonografia renal que a ultrassonografia não vai corresponder a essas expectativas. Por isso que muitas pessoas veem a ultrassonografia renal como desafio, tá bom? Então não é por aí, a gente tem que saber o que a ultrassonografia pode dar pra gente de informação para que a gente não veja ela como um desafio, para que a gente não veja ela, não se frustre com a ultrassonografia renal. Tem algumas respostas que o ultrassom vai dar pra gente, então o ultrassom ele pode ser um método diagnóstico. Tem algumas informações que o ultrassom ele vai ser só triagem, tá bom? Então a gente tem que ver se o paciente veio para ultrassonografia renal para um diagnóstico de ultrassonografia renal ou se ele veio como um paciente para triagem, tá bom? A gente recebe muitos pacientes sem aqueles dados que complementam, né, a solicitação do exame, então a gente tem essa questão, tá bom? Também o paciente ele pode vir para monitoramento, tá bom? Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui. Ele pode vir para monitoramento. O monitoramento pode ser tanto através do ultrassom, o ultrassom. Então, o ultrassom ele também pode complementar as informações de um paciente nefropata, tá bom? Vamos lá. Então, a partir desse momento que você sabe que o paciente, que o ultrassom, ele não vai dizer todas as informações que a gente quer que ele nos dê, aí o ultrassom deixa de ser um desafio. Opa, que a câmera tirou o som. Ele deixa de ser um desafio, tá bom? E aqui eu elenquei alguns que eu acredito que são as maiores frustrações dos ultrassonografistas no geral, e também alguns que são alguns desafios que eu acho que é dificuldade mesmo. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver se alguns desses aqui vocês concordam que é desafio ou não. Na verdade, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é a padronização dos cortes. Por quê? Vocês já viram o post do blog. Se vocês estão online, gente, dá uma curtidinha aí pra mim saber que tá tudo correndo bem na live, tá bom? Já que os comentários não consegui ativar os comentários. O que acontece, seguidores? Por que eu coloquei padronização dos cortes? Porque tem muita gente que faz do jeito que quer os cortes do rim. E quando eu fui montar aquele post de medidas renais, eu também fiquei confuso, porque umas literaturas usavam alguns nomes e outras literaturas usavam outros nomes. E daí isso deixa a gente muito confuso. Então, pra gente continuar a live e não ter dúvidas de nada, o primeiro desafio vai ser a padronização dos cortes, tá bom? Por que a gente tem essa dúvida? Porque nós temos hoje duas literaturas que dominam essa parte de padronização de cortes renais. O Northrop, que é de 2001, e o Narland, que é de 2005. O Narland e o Maton.
ambos, os dois, pelo menos em algumas coisas, eles concordam que tanto o corte longitudinal quanto o corte transversal são o mesmo, tá bom? Então, para ambas literaturas, o corte longitudinal, que é esse primeiro, e o corte transversal é o mesmo, ok? O corte longitudinal, o transdutor ele está disposto num plano longitudinal, tá certo? Então a gente deixa o eixo longo do transdutor compatível com o eixo longo do paciente. E a gente só chama de corte transversal, de corte longitudinal, quando, além dele estar no eixo longo, aparece essa coisinha branca aqui no meio, ó, que é o complexo hiperecóico central. Então a gente só chama de corte longitudinal, o corte que está no plano longitudinal e aparece o complexo hiperecóico central. Tá bom? Acho que a imagem está aparecendo bem para vocês. Se não aparece esse complexo hiperecóico central, é outro corte. O corte longitudinal é esse daqui. Por que eu acho ele importante? Porque eu gosto muito de fazer a medida de comprimento renal por esse corte, tá bom? Esse é o corte que a gente utiliza para fazer o comprimento. Por que eu gosto dele? Os outros cortes do plano longitudinal também podem ser utilizados. Mas eu gosto desse porque eu padronizo a minha mensuração do polo caudal ou do polo cranial, né? Da superfície caudal à superfície cranial, sempre passando aqui pelo meio do complexo hiperecóico central. Eu utilizo esse corte como padrão para mim fazer monitoramento, para mim saber que eu estou sempre fazendo o corte, a mensuração do comprimento renal da mesma forma. Tá bom? Eu gosto de tentar padronizar nesse sentido. O corte transversal, a gente vai girar o transdutor, então ele vai estar, o eixo longo do transdutor vai estar transversal ao paciente, e a gente vai conseguir uma imagem mais ou menos assim, ó, que a pelve renal tem esse formato de Y. Esse corte, a gente faz 3 medidas nesse corte, por isso que ele é muito importante. Deixa eu desligar o ar aqui, que tá de lado já. Esse corte é importante porque, primeiro, a medida mais importante que ele fornece pra gente é da altura da pelve renal, tá bom? Então é no corte transversal que a gente mensura pelve renal. Segundo, a medida de largura renal e de altura renal são também pelo corte transversal. Ok? Dá um curtir aí se vocês entenderam. Então, no corte longitudinal, a gente mensura comprimento, passando pelo complexo hiperecóico central. No corte transversal, a gente mensura a pelve, a largura e a altura. Tá bom? Eu vou fazer assim, seguidores. Quando eu encerrar essa apresentação, eu vou abrir a live de novo pelo celular para vocês mandarem as perguntas e os comentários, tá bom? Douglas, você mensura tudo isso? Não, não mensuro, tá bom, gente? Mas eu tenho que saber qual... Eu tenho que salvar esses cortes, então em todos os meus exames eu faço no mínimo esses 2 cortes, porque se eu precisar mensurar esse exame para controle, eu tenho o corte correto, tá bom? Então aqui no corte longitudinal, plano longitudinal, comprimento, corte transversal, a altura, a largura e a altura do rim. Então a altura da pelve, largura do rim e altura do rim, tá bom? Esses cortes a gente utiliza. Os 2 autores usam o mesmo nome para os 2 cortes. Pelo menos nisso eles concordam, tá bom? Aí começa a confusão. O Nauthrop, que é a primeira na literatura, ele chama esse corte aqui, ó, de corte dorsal, tá bom? Então, o que ele fez para fazer esse corte? Ele fez o plano longitudinal, fez o corte longitudinal, inclinou um pouco em direção dorsal do rim, ele faz o corte dorsal. Então, por isso que ele chama de dorsal, porque ele achou o corte longitudinal, aqui na região da pelve, ele inclina um pouco o transdutor dorsalmente, ele consegue o corte dorsal. Por isso que eles chamam de dorsal, plano dorsal. E o corte sagital é o que ele corta o rim no meio com 2 lados iguais, que é um corte de plano sagital. Até na tomografia acho que eles usam esse nome, tá bom? Então o Nauthrop utiliza essa nomenclatura. Isso aqui para corte, esse aqui é o corte dorsal do rim em plano longitudinal. Esse é o corte sagital em plano longitudinal. Esse aqui é o corte longitudinal em plano longitudinal também. E o único corte em plano transversal é o corte transversal. Então o Nauthrop utiliza essa nomenclatura. Então, em alguns livros a gente utiliza essa nomenclatura, a gente encontra essa nomenclatura. Por outro lado, o Nyland, que é a literatura que a gente mais utiliza, ele chama esse corte que o Nauthrop chama de dorsal, ele chama de sagital.
E o corte que o Northrop chama de sagital, o Narland chama de dorsal. Por que que ele utiliza isso? Ele utiliza isso porque nesse corte aqui acontece que o paciente está o transdutor está num plano sagital com relação ao paciente. Então ele chama de corte sagital. E esse aqui ele chama de corte dorsal porque o feixe sonoro ele entra no rim pela superfície dorsal do rim, tá bom? Então ele chama esse corte aqui de corte dorsal, esse aqui de sagital. Essa nomenclatura do Narland Matum é a mais utilizada, tá bom? É a que eu utilizo também, a maioria das referências utiliza isso. Eu até conversei com a professora Miriam uma vez para também tentar entender mais ou menos o que acontecia. Ela começou a trabalhar utilizando os nomes, a nomenclatura do Northrop, e ela passou a utilizar a nomenclatura do Narland, tá bom? E a do Narland é a mais utilizada atualmente, tá bom? Dá um curtir aí pra eu ver se vocês estão entendendo, tá bom? Que daí eu vejo os coraçõezinhos subindo, pelo menos. E depois eu passo para as perguntas. A live não vai ficar gravada no Instagram, mas eu estou tentando gravar ela para passar para o YouTube e para o blog, tá bom? Então vocês, quem quiser, depois consegue, eu acredito, eu espero, torçam para que dê certo, que eu consiga salvar a live no blog, tá bom? Ó, todo mundo que tá dando curtir, eu quero que depois, quando eu fechar a live e abrir de novo, eu quero que vocês entrem de novo pra eu ver os comentários de vocês, tá bom? E já que a live tá bem bonitinha, tirem algum print, compartilhem, né? Pro pessoal saber que tá tendo uma live legal. Gente, deu muito trabalho, vocês não têm ideia. Eu nem sei se eu vou ter coragem de fazer isso de novo, achando o trabalho que deu. Então, por que que a padronização dos cortes eu chamo de um desafio? Por conta dessa diferença de nomenclatura, tá bom? Então, a padronização dos cortes eu encaro sim como um desafio, tá bom? Porque não é fácil a gente entender o que que eles querem dizer, o que que os autores querem dizer. E então, eu utilizo a nomenclatura do Narland, tá bom? Então, o Narland chama esse corte de longitudinal, esse de transversal, esse de sagital e esse de dorsal. O comprimento renal pode ser em qualquer um dos cortes em plano longitudinal, mas eu utilizo o corte longitudinal, tá bom? O corte sagital é o ideal para a gente conseguir ver a relação e o limite córtico-medular, tá bom? O corte dorsal não tem tanta utilidade, tá bom? Ele pode ser usado para medir o comprimento também, mas não tem tanta utilidade. Ele é um corte bonito para a gente ver a pelve renal, uma litíase ali. E a gente já falou desses outros dois cortes. Qual será que é o próximo desafio, hein? Vamos ver se os desafios que você mandou, porque teve bastante gente que mandou desafios, tá bom? Então eu elenquei aqui alguns que eu acho importantes. O próximo desafio, gente, diferenciar lesões que remetem a processos crônicos e lesões que remetem a processos agudos. Por quê? Isso é muito importante para a gente entender o que está acontecendo com o paciente. Por quê? Alguns achados eles podem estar presentes no paciente já há algum tempo e não ter relação nenhuma com o que ele veio apresentar para a gente agora, tá bom? Então a gente precisa diferenciar isso porque às vezes o rim é muito feio ou tem alguma lesão que chama muita atenção e a gente fica tão impressionado com aquele rim que esquece de alguma outra informação que poderia ser importante, principalmente se a lesão é crônica. Então, o que acontece com uma lesão crônica? A lesão crônica ela não se instala de uma hora para outra. E o organismo ele acaba tendo mecanismos de compensar essa lesão e ela não acaba sendo tão agressiva. O que eu quero dizer? Que uma lesão crônica, como o organismo começa a se adaptar, os achados começam a ser os achados clínicos começam a ser mais brandos, ou eles vão se agravando com o tempo. E o organismo tenta se equilibrar com relação a isso. Lógico, vai chegar no momento que não dá mais. Já as lesões agudas, elas acontecem de uma hora para outra, não dá tempo de organismo se acostumar com essas lesões, e aí os sinais clínicos são muito mais agressivos, tá bom? Enquanto isso, vocês vão anotando as perguntas para a gente fazer depois um bate-bola, tá bom? O que são lesões que remetem à cronicidade? Essas mineralizações que a gente observa aqui nos recessos pélvicos são um exemplo de lesões crônicas. Vamos ver se voltou. As lesões crônicas, as mineralizações, elas demoram um tempo para... Eu acho que eu tô com uma versão trio, por isso que travou. As lesões crônicas, as mineralizações, elas demoram um tempo para aparecer. Então, o que acontece? Se a gente vê...
mineralizações, é porque essa lesão ela já está ali há algum tempo, tá bom? Então, essas mineralizações, elas remetem pra gente que tem alguma coisa que ou aconteceu há algum tempo, ou essas lesões estão ali já há algum tempo. Outro sinal de cronicidade é a irregularidade da superfície renal. Porque conforme esse rim ele vai sofrendo injúrias, ocorre fibrose do parênquima. Esse parênquima, essa fibrose, é como se ela repuxasse a capa renal. E daí começa a observar irregularidade na superfície renal. É outro sinal de cronicidade, tá bom? O espessamento e o adelgaçamento da cortical também são sinais de cronicidade. Por quê? Se essa cortical ela perde os glomérulos, esses glomérulos são substituídos por tecido fibroso, existem duas situações. Às vezes, esse tecido fibroso ele ocupa mais espaço do que os néfrons, e aí acaba deixando a cortical mais espessa. E em outras situações, esse tecido fibroso repuxa o tecido da cortical e a cortical acaba ficando mais delgada. Então, a gente tem as duas situações como sinais de cronicidade. Isso confunde um pouco a nossa cabeça, tá bom? E se tem espessamento ou adelgaçamento da cortical, a gente tem então alteração na relação córtico-medular. Ok? Então, esses são os principais sinais de cronicidade. Outros sinais de cronicidade: diminuição do parênquima. Então, o tamanho do rim ele pode reduzir, e isso é um sinal de cronicidade, justamente pelo tecido fibroso diminuir esse parênquima, e por isso que a gente deve ter a padronização dos cortes, porque eu devo sempre medir o comprimento renal pelo mesmo corte, e às vezes a redução ou aumento do parênquima, se for uma lesão aguda, não chega a ultrapassar os limites daquele rim para aquele tamanho de paciente, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que um paciente era para ter um rim de até 4 centímetros num cão. Se esse rim media 3,5 e aumentou, por exemplo, para 3,7, ele ainda não ultrapassou o tamanho máximo. E a gente não pode falar que esse paciente está em rinomegalia, mas se a gente tem o monitoramento desse paciente, a gente consegue dizer que esse rim está aumentando ou diminuindo de tamanho, se for o contrário, se a gente fizer sempre os cortes corretos, tá bom? Então, as mineralizações, a hiperecogenicidade de cortical pode ser por fibrose, também pode remeter a um sinal crônico. A irregularidade da superfície é um dos principais sinais, e o mais comum é a mineralização dos recessos pélvicos, tá bom? Sinais de processo agudo, então o contrário. Então, se a gente viu sinais de cronicidade, ótimo, tem lesão crônica nesse rim. Sinais de processo agudo: esteatite retroperitoneal. Então, se a gente vê hiperecogenicidade dos tecidos em volta do rim, são sinais de lesões agudas. Efusão adjacente ao rim é um sinal de lesão aguda também, tá bom? Outro sinal de lesão aguda: o rim se tornar hipoecóico. Então, o rim hipoecóico, ele é uma injúria, pode se remeter a uma injúria aguda que está acontecendo nesse rim, tá bom? E quando ele fica hipoecóico, a gente acaba perdendo um pouco da definição córtico-medular, porque a cortical pode se tornar até isoecóica a medular. E se não tem diferença de ecogenicidade, a gente não consegue ver a diferença na relação, no limite córtico-medular, ok? Vão dando um curtir aí para eu ver que vocês ainda estão recebendo as informações, ok? Dilatação de pelve pode ser um sinal de lesão aguda se está associado a outros sinais de lesão aguda que eu comentei com vocês, mas pacientes crônicos também têm dilatação de pelve. Então, a dilatação de pelve a gente tem que observar se ela está associada a outras lesões agudas ou se é só dilatação de pelve junto com os sinais de cronicidade. Porque se a gente vê uma pelve um pouquinho dilatada com sinais de cronicidade, essa pelve não está dilatada agora, tá bom? Eu acho que eu peguei aqui algumas imagens para mostrar para vocês. Então, essa daqui, né, que eu já mostrei para vocês. Esse aqui é um rim que ele tem lesões crônicas, ó, porque tem algum grau de fibrose nessa cortical, o limite córtico-medular não está bem definido, temos uma importante mineralização dos pélvicos, mas é um rim que agudizou. Por quê? Eu estou vendo que tem esteatite adjacente, tem efusão adjacente, tá bom? Então, nesse rim nós temos sinais tanto de cronicidade quanto sinais agudos, ok? E a gente deve lembrar que as lesões renais agudas, elas podem estar associadas com dor, tá bom? Pode ter aquela sensibilidade abdominal bem importante. Dependendo do grau de sensibilidade, seguidores, tem alguns pacientes que desenvolvem até êmese pela dor, tá bom? Então, algum processo obstrutivo, uma pielonefrite muito agressiva, pode dar dor a ponto de dar êmese, ok?
Aqui, ó. Esse aqui é um rim que a gente tem sinais de cronicidade e lesão aguda. Deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo aqui pra vocês. A gente vê, ó, a gente consegue até ver o que tá causando a lesão aguda nele, ó. A gente tem uma ureterolitíase aqui, obstrutiva, provavelmente, porque o ureter tá dilatado. A gente vê espessamento da parede do ureter, então tem uma ureterite. A gente vê outra litíase aqui, pelve renal. A gente vê que esse rim tá hipoecóico, a cortical. Concordam? A gente observa também que não tem delimitação córtico-medular, então essa cortical está tão hipoecóica que a gente perde a definição córtico-medular. Outro sinal de lesão aguda, a efusão perirenal, ó, bem adjacente à cápsula, e esteatite adjacente. Ó. A gente vê algumas áreas bem hiperecóicas adjacentes a esse rim. Então, esse aqui é um rim com processo de agudização, tá bom? Provavelmente pelo processo obstrutivo. Então, a gente tem um processo obstrutivo no ureter, a gente tem sinais de lesão aguda nesse rim. Lembrando que lesões agudas, geralmente, elas são mais agressivas clinicamente do que lesões crônicas. Claro, dependendo da lesão crônica, né? Que tem paciente que tá ruim há um grande tempo. Eu acho que o meu PowerPoint vai travar, e se ele travar, eu já abro de novo. Ele tem disso, meu PowerPoint, seguidores, de ficar travando e reiniciando. Não é a primeira vez, já aconteceu isso em aulas importantes. Eu vou fechar ele, ó, reiniciar o programa. Enquanto isso, vocês vão anotando as perguntas para quando a gente reabrir a live com os comentários, vocês mandarem as perguntas para mim, tá bom? Enquanto isso, eu vou abrir de novo. Opa. Quase que eu abro um áudio aqui para vocês. Então, licença. O terceiro desafio, seguidores. Ai, a palhaçada da vida, né? Quem nunca passou por isso? Eu espero que vocês tenham passado, porque eu passo muito, muito, muito. E não é legal. Ultrassom versus os bioquímicos. Por que a gente passa por isso, seguidores? Por quê? O que acontece, seguidores? Cada exame avalia uma coisa diferente, tá bom? Cada exame avalia uma coisa. Eu espero que vocês não tenham essa dúvida, porque eu acho que vocês não têm essa dúvida, mas a gente tem que saber como lidar. Se vocês têm essa dúvida, dá um curtir aqui pra eu ver. Pra eu saber que não é só eu que passo por isso. Não se vocês têm essa dúvida, se vocês passam por isso também. Por quê, seguidores? Parece que na nossa cabeça tá tudo muito definido. Mas os clínicos, eles. Não sei se eles não se atentam, não entendem o que acontece. Cada exame avalia uma coisa diferente, tá bom? Muitas vezes nós vamos pegar um rim feio e o bioquímico dele vai estar bom. E muitas vezes nós vamos pegar um rim bonito com um bioquímico horrível, tá bom? E falar nisso, só para voltar aqui um pouco de sinal de agudização, muitas vezes o rim num processo agudo pode estar normal. Isso vocês têm que ter muito em mente. O rim ele pode estar em falência e no modo B estar normal, tá bom? Ele pode nem estar aumentado de tamanho, que é comum ele estar aumentado de tamanho num processo agudo, mas um rim normal não descarta a falência renal. A gente vai falar um pouco sobre isso também, tá bom? Voltando aqui aos bioquímicos. Por que isso acontece, gente? Imagina só, é ruim que é tão óbvio isso na minha cabeça. Imaginem só, se toda doença renal levasse à insuficiência renal, o paciente não ia durar 10 anos. Nunca que ele ia durar 10 anos, um cachorro nem um gato. Quando a gente está doente, a gente não fica insuficiente. Você não vai trabalhar doente? Eu vou trabalhar doente. Não deveríamos, né? Mas a gente vai. O que acontece? O rim doente, ele não se torna insuficiente. Então, muitas vezes, a gente vai ver um rim doente no ultrassom e o bioquímico dele vai estar normal. Por quê? Porque ele não se tornou insuficiente. Então, um rim com a morfologia alterada significa que ele está doente. Óbvio, a gente está vendo ali algum tipo de lesão. Talvez não é uma lesão ativa, tá? Então, tipo assim, o que eu quero dizer com lesão ativa? Que não esteja causando uma agressão naquele momento, talvez pode ser sequela de lesões antigas, mas não é toda doença renal que vai levar à insuficiência renal. E a ureia e creatinina, elas se elevam quando o rim se torna insuficiente, tá bom? Então, o exemplo mais clássico que a gente pode falar disso é, você se torna insuficiente quando está doente?
Depende da doença, né? Então, por exemplo, você vai trabalhar com gripe, muita gente consegue trabalhar com gripe normalmente, principalmente se for do sexo feminino. Um homem com gripe não consegue levantar da cama, se torna insuficiente. É mais ou menos isso que acontece. Eu falo porque quando eu tô com gripe, gente, eu fico triste, nossa, é uma tristeza. E é mais ou menos isso que acontece. Com o rim é a mesma coisa. Então, a gente vê algumas doenças renais e as doenças renais que a gente vê no ultrassom, elas preceder as lesões bioquímicas, tá bom? Um outro exemplo, doutor, esse exemplo que eu falei para você, responde tanto para um clínico quanto para o tutor, tá bom? Então, se o tutor pergunta para mim, se ele não entende isso, o que eu falo para ele é o seguinte: olha, a gente está vendo a cara do rim no ultrassom. E o rim é igual a um carro. Muitas vezes um carro é bonito e não funciona. Isso acontece de um monte. E muitas vezes um carro é feio e funciona melhor que um carro bonito. O rim é a mesma coisa. Então, às vezes, um rim bonito não está funcionando e um rim feio está funcionando melhor do que um rim bonito. Tá bom? Se o tutor não entende isso, aí eu uso o exemplo do doente, tá bom? Que nem toda doença faz a gente se tornar insuficiente. Isso é bem fácil da gente utilizar. Mas, Douglas, o que a gente deve fazer? Então, por exemplo, você pegou aquele rim feio, que o tutor já veio com o check-up e o laboratorial dele tá bonito. Isso é muito comum de acontecer. E isso é muito importante. Por que que você não pode falar que não tem importância o seu exame? Então tá tudo bem. Por quê, gente? Porque tem um pessoal que estuda só rim, né? O pessoal, principalmente o pessoal da nefrologia. E existem conselhos internacionais com relação a isso. E esse ano o IRIS já lançou uma tabela atualizada de estadiamento da lesão renal. E nós, como imaginologistas, estamos incluídos nesse papel da IRIS. É muito importante um rim que tem uma lesão renal no ultrassom e que o bioquímico dele está bonito. Por que que o nosso exame é importante? Porque nós conseguimos ver lesões morfológicas no rim antes disso aparecer nos exames bioquímicos. E isso é muito importante, isso dá um crédito muito grande pra gente. A gente não deve se sentir diminuído, a gente não deve se sentir um pouco inferior, nada disso. A gente o tutor e o clínico deveriam agradecer a gente por ter visto uma lesão antes que os outros exames. Se você acha isso certo, dá um curtir aí, porque isso é muito importante. Imaginem você vai para um check-up, o paciente passou por um clínico, foi para um check-up, achamos no ultrassom check-up uma lesão renal que não tinha aparecido nos exames bioquímicos. Esse paciente deve continuar com o clínico? Aí vai depender do clínico. Talvez o ideal seria ele já ir para o nefrologista para que esse paciente seja estadiado e o nefrologista decidir se isso vai ser importante ou não, se ele vai monitorar ou não. E falando em monitoramento, cai em tudo aquilo que a gente já falou, de saber fazer os cortes certos. Porque se esse paciente vai ser monitorado, deve existir um padrão de monitoramento, tá bom? Então, se pudesse ser monitorado sempre com você, melhor ainda. Se não pudesse ser com você, o ideal é que você treine sua equipe para fazer sempre os mesmos cortes, sempre os mesmos planos de imagem, ok? E nós, como imaginologistas, o pessoal da IRIS colocou a gente no primeiro grau, é que vocês vão conseguir ler, que perde a qualidade. No paciente do estadiamento grau 1. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas lá no estadiamento grau 1, mesmo que os outros exames estejam normais, ele já entra como grau 1 se existem alterações de exames de imagem, tá bom? Eu acho que vocês vão conseguir ler sim, vai aparecer. Se no exame de imagem, ou seja, no ultrassom, aparecer uma lesão renal morfológica, ele já entra nesse quadro de estadiamento e, na minha opinião, alguém que entende muito de nefrologia tem que acompanhar esse paciente, para que ele não passe para os outros estágios. Porque é muito melhor você diagnosticar um paciente que ainda está num estágio básico, de fácil tratamento, do que esperar ele ter uma ureacreatinina aumentada para cuidar desse paciente, tá bom? Eu entendo disso? Não entendo, não sei como vai ser o tratamento, não sei o que o nefrologista vai fazer, por isso que cada um no seu quadrado. O importante é saber identificar que essa informação que você coletou no exame de ultrassom tem relevância sim, e esse paciente deve ser assistido. Ok? Conseguiram entender isso? Então, vocês vão usar o exemplo do carro velho e carro novo, ou carro bonito e carro feio e da doença, tá bom? Não é toda doença que vai levar à insuficiência, tá bom? Algumas doenças levam à insuficiência? Levam. Isso é muito mais grave.
Mas isso não é uma verdade absoluta, não é sempre que isso vai acontecer. Ok? Anotem as dúvidas para depois eu abrir uma outra live com as dúvidas, tá bom? E só vai ouvir as respostas das dúvidas quem entra na outra live. Então eu quero que vocês entrem. Tá bom? No final também vai ter surpresinha para vocês aqui. Próximo desafio. É tudo desafiador o que eu tô falando aqui pra vocês? É um desafio? Dá um curtir aí pra saber se vocês também encaram esses desafios, tá, seguidores? Qual que é o problema disso, gente? Quem tá mais tempo no mercado já vai saber tudo isso que a gente falou, que a ultrassom vale uma coisa, a bioquímica vale a outra. Mas toda hora tá se formando gente e a gente sempre vai ter que estar explicando isso, infelizmente, tá bom? Esse aqui, ó, eu vou esperar vocês dar as curtidas só pra eu saber se isso aqui é um desafio pra vocês. Quanto mais curtida aqui, mais rápido eu vou tentar explicar o que eu tô falando, porque esse aqui é complicadinho. Eu nem peguei uma água aqui pra tomar com vocês. Ótimo, tô vendo que vocês também... Tem um delay bem grande, tá, gente, do que eu falo aqui pra vocês e o que passa na live. Mas esse aqui é um desafio, com certeza é um desafio. E eu espero que hoje vocês entendam tudo que eu vou falar aqui também. Esse é um desafio por quê? Porque eu acho que dos meus pacientes Shih Tzu, eu acho que 10% tem um rim normal. Eu acho que 10%. Shih Tzu, Lhasa, Maltese, isso todo mundo passa por isso. A professora Mirley até me mandou uma mensagem esses dias também pra gente comentar, e daí eu quis inserir isso aqui na live porque é um desafio, tá bom? Ó, esse aqui era o Shih Tzu de um paciente de 1 ano. Tá normal? Não tá normal, seguidores. Não é da raça, não é o normal da raça, não é esperado, tá bom? É comum? É comum. Uma coisa comum não é uma coisa normal. Eu falo assim, é comum uma pessoa virar o carro sem dar seta? É comum. É normal? Não é normal. O normal seria a pessoa dar a seta para virar o carro. O rim do Shih Tzu é a mesma coisa. O rim do Shih Tzu deveria ser um rim totalmente normal. Esse aqui tá até bonito, não tá? Pelo que a gente costuma ver, né? Então é um rim que geralmente ele é hiperecóico, às vezes a medular é um pouco mais ecogênica do que o normal. Os excessos pélvicos deles se mineralizam muito mais cedo que dos outros pacientes. Esse aqui tá até com a pelve um pouquinho dilatada, nesse rim mais de cima. Então é um rim que não é normal, tá bom? E a gente não pode normalizar isso. Esse aqui, aí o tutor ou o clínico vai falar assim, Douglas, mas os bioquímicos estão normais. Ótimo, perfeito. É aquele paciente que a gente acabou de falar que está no grau 1, que ele tem lesões morfológicas de imagem, mas os outros exames estão bons. Então, aqui, ó, tá o ouro do nosso exame. A gente está mostrando uma lesão nesse paciente precocemente aos outros exames. Então, isso aqui é ótimo pra gente. Douglas, mas todos os que eu pego é normal. É desse jeito. Eu não posso colocar que é familiar, eu não posso colocar que é comum, não, a gente não deve colocar isso, tá, gente? Tá, seguidores? Não é hereditário, nada disso. É uma alteração morfológica. Eu não duvido mesmo que deva ter alguns de vocês, principalmente quem tá há pouco tempo no mercado, que nunca tenha pego um rim normal no Shih Tzu. Se você foi um desses, dá um curtir pra eu ver. Por quê? O que acontece? A maioria, Shih Tzu, Lhasa, Maltese, às vezes até Yorkshire, tem um rim desse jeito. Mas, Douglas, por que não é normal? Aqui em Campo Grande, Douglas, tem muitos Shih Tzus. Douglas não, aqui em Campo Grande, Douglas, tem muitos Shih Tzus. Muitos, muitos, muitos. A gente faz gestação de Shih Tzu pelo menos uma por mês. É normal ter várias por mês. Se fosse normal do Shih Tzu, nos fetos, muitas vezes nós veríamos essa alteração já nos fetos. E nos fetos, o rim sempre esteve normal. Eu nunca peguei, eu não tô falando que não pode acontecer, tá bom? Eu tô falando, vocês estão assistindo a minha live, então é a minha casuística. Eu nunca peguei um feto Shih Tzu com um rim feio. Se isso aqui fosse da raça, eu acredito que nós veríamos esse rim feio já desde os bebezinhos. E eu vou mostrar para vocês. Essa é uma imagem que a gente fez num curso de ultrassom gestacional. E o que a gente vê nessa imagem? O feto
aqui em cima e a mãe aqui embaixo. Olhem como o rim da mãe é relativamente normal e o rim do feto também é relativamente normal. Quem compartilhou a live ganhou um presente lá no direct e tem essa imagem aqui. Vocês podem né, salvar essa imagem, tá bom? Se vocês salvarem a imagem, coloquem os créditos, se vocês utilizarem em algum momento. Por quê? Esse rim aqui, ó, ele tá num corte sagital. Esse aqui também tá num corte sagital. Nossa, eu nem tinha reparado nisso, em conseguir o corte sagital dos dois rins. E olhem como o rim tá normal. Se fosse normal, o Shih Tzu, se fosse da raça, esse rim aqui estaria feio e o feto já nasceria com o rim feio. O que acontece, Douglas? Eu acredito que alguma alteração morfológica nesse rim após o momento. Em quanto tempo? Não sei, porque eu não tive tempo nem paciência de ficar acompanhando um Shih Tzu desde a hora que ele nasceu até aparecer isso, até dar um trabalho. E eu não me lembro de ter lido algum trabalho que já tenha feito biópsias para saber o que acontece com esse rim, tá bom? Biópsia renal é bem chato, tá bom? Predispõe hemorragia, não é um método que a gente utiliza com frequência, pelo menos aqui em Campo Grande. Tem um paciente que foi para biópsia esse ano só. E a citologia renal, quando eu já fiz, até anotem aí, que é legal. Eu tive problemas com a citologia renal. Por quê? O diagnóstico citológico foi divergente do histopatológico quando o paciente morreu e foi para histopatologia. Então, e a coleta foi bem feita, tá bom? Não teve falha de coleta na citologia. Tanto que a citologia confirmou o que eu suspeitava ultrassonograficamente, e quando foi para histopatologia foi um diagnóstico muito mais cabuloso que a citologia, e não tinha nada a ver com a citologia. Então, eu sou um pouco reticente, um pouco rígido, um pouco cauteloso com relação à citologia renal, tá bom? Então, o rim do Shih Tzu não é normal. Normal é ser normal. Então, essa imagem aqui é que eu utilizo para mostrar quando alguém tem dúvidas, né? Se o rim do Shih Tzu deveria ser normal, eu utilizo esse exemplo, tá bom? Então, se esse é um desafio para vocês, tentem usar isso, essa abordagem, como tentar superar esse desafio. O próximo desafio da ultrassonografia renal tem a ver com os nossos exames. Eu vou colocar aqui. Deu para entender esse negócio do Shih Tzu? Se deu para entender, também dá um monte de curtir aí para eu ver que vocês curtiram. Próximo desafio: o rim e a efusão abdominal. Por que eu acho que são desafios, seguidores? Porque sempre o rim vai aparecer hiperecóico na efusão abdominal. Isso é lógico, isso é óbvio. E eu acho que a maioria já sabe. Se vocês não sabem, eu vou explicar por quê. Esse rim, ele se torna mais hiperecóico, primeiro pela quantidade de ecos que chega nesse rim. Como não teve refração, não teve reflexão, não teve nem uma interação do som com a efusão, todo o som emitido pelo transdutor chega até o rim, e todo o som refletido também chega, porque a efusão não interage com a onda sonora. Então esse rim se torna bastante hiperecóico, tá bom? De uma maneira artefatual, que a gente fala. Que a gente pode falar. É um artefato pelo reforço acústico que acontece nesse rim, tá bom? Douglas, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, você pode descrever ele como hiperecóico. Por quê? Ah, Douglas, mas talvez ele não seria hiperecóico. Realmente, talvez ele não seria hiperecóico. Mas nessa imagem, ele está hiperecóico. Tá bom? Douglas, mas essa é uma imagem artefatual. Ótimo, a sombra acústica também é uma imagem artefatual e a gente descreve, não descreve? Então a gente deve descrever que se você viu o rim dessa forma, você deve dizer que ele está hiperecóico. Na hora de interpretar isso, seja como um comentário, seja na impressão diagnóstica, que você pode explicar por que ele estava hiperecóico, tá bom? Mas na hora de descrever, ele está hiperecóico, seja por artefato ou não, tá bom? Tem como a gente mudar isso? Tem. Eu vou mostrar para vocês como. Ó, eu não costumo fazer isso porque eu já consigo interpretar, mas se você está na dúvida se o rim está hiperecóico ou não, esse é um paciente com efusão abdominal. A gente vê o rim hiperecóico. Concordam comigo? Dá um curtir aí que ele está hiperecóico. Tem um pedacinho do baço aparecendo aqui. Eu não lembro se é o baço ou um recesso do fígado. Não me lembro. Que essa imagem é antiga. Ele está hiperecóico. A gente está vendo que tem efusão aqui.
provavelmente está chegando mais ecos nesse rim, tornando o rim hiperecóico, e a gente começa a ficar pensando, será que ele está hiperecóico por conta da efusão, ou será que ele está hiperecóico porque ele realmente está hiperecóico? Esse aqui era um pastor alemão, eu me lembro desse paciente. Eu me lembro de ter feito isso até explicado para os estagiários na época. O que a gente pode fazer, quando a gente encerra o exame de ultrassom, a gente coloca o paciente em estação e faz a varredura do rim pelo acesso paralombar. Então, o rim ele fica bem alojado ali na região sublombar e a gente pode acessar o rim ali pela musculatura lateral às vértebras lombares. E o rim ficou dessa forma. Ó. Percebam que acessando o rim pela região, pelo acesso paralombar, ele já não está tão hiperecóico quanto antes. Eu vou tentar colocar os dois aqui, ó. Olha a diferença de ecogenicidade. Aqui não apareceu na imagem, mas eu não tinha mexido em ganho, tá bom? Só mexi em profundidade. Porque essa imagem de baixo eu fiz depois que eu já tinha encerrado o exame. Então percebam como após a efusão o rim se torna hiperecóico e quando o rim ele entra em contato direto com o transdutor, ele ali mais próximo do transdutor, ele perde essa parte dessa hiperecogenicidade. Os tecidos se tornaram hiperecóicos, ó. Mas o rim, na verdade, os tecidos, eles se mantiveram hiperecóicos, ó, porque eles já estavam hiperecóicos, os tecidos adjacentes ao rim. Mas acessando pelo acesso paralombar, o rim ficou normoecóico, tá bom? Então, se você acredita... E aqui, Douglas, não adianta comparar com rim, com baço, que não ajuda, tá bom? Porque a quantidade de ecos que chega em cada estrutura, quando tem efusão, é diferente, tá? Então, aqui, ó, o rim se tornou normoecóico. Se você gostou da dica, também dá um curtir aí pra eu... Vocês estão ouvindo tudo. Vamos para o próximo. Nossa, a gente tá numa média de 50 seguidores. Vocês arrasam, seguidores. Vocês arrasam. Outro recadinho, ó. Quem compartilhou o convite da live... Deixa eu voltar aqui pra imagem. Deixa eu ver tudo. Quem compartilhou o convite da live ganhou um presente no direct, né? Um cupom de desconto bem bacana, bem generoso. E esse cupom de desconto já tá válido hoje para quem adquirir os planos dos melhores seguidores lá no blog. É de hoje até o dia 20. Nossa, Douglas, por que até o dia 20? Porque quem comprou no meio do mês passado ainda tem um tempo para vencer, né, a compra anterior, para quem comprou um mês, e ainda dá tempo de usar o cupom, tá bom? E quem é melhor seguidor já recebeu lá no blog hoje, nesse horário já foi publicado, que eu programei para publicar. Se não foi publicado, já está publicando o primeiro conteúdo de rim. E está falando de rim de fetos. Quando utilizar a fórmula, quando não utilizar a fórmula. Então, tá bem legal. Tá bom? Se você não é melhor seguidor, vai lá no blog que você vai gostar muito. Eu espero que você goste muito, né? Olha, eu só tô vendo, seguidores, a quantidade de seguidores que tem aqui nessa live, pra depois, quando eu reabrir a live, ver se vocês vão estar lá. Porque eu quero ver os comentários de vocês, pra ver se meu cabelo tá muito bagunçado, se vocês gostaram da live, tá bom? Só quero ver se vocês vão estar online. Eu tô só de olho aqui no número de seguidores. Próximo desafio. Ah, esse aqui, ó. Se vocês também têm esse desafio, dá um curtir aí. Porque, olha, seguidores, esse sinal da medular é complicado. Por que que ele é complicado? E eu acho ele muito frustrante. Muito frustrante. Por que, Doug, que ele é frustrante? Porque é um dos achados renais mais bonitos que tem. Eu acho bonito, porque eu gosto de rim. E ele não ajuda muita gente, porque ele não é patognomônico. Nós gostamos... Oh, Deus, né? Quem inventou tudo isso? Se existe um criador? Nós gostamos muito de coisas patognomônicas. Isso é isso. Isso é isso. O sinal da medular, nós gostaríamos que fosse patognomônico de alguma coisa, mas não é, seguidores. Então, se você queria que o sinal de medular fosse patognomônico de alguma coisa, você se frustra, e é isso que acontece. Eu gostaria muito que ele fosse. Então, o que é o sinal da medular? Vamos lá. O sinal da medular é uma linha hiperecóica que aparece paralela à junção córtico-medular, mas na região medular. Então, tem a região cortical, tem a delimitação córtico-medular, tem a região medular, e na região medular, contornando a região medular, a gente vê uma linha hiperecóica, tá bom? Esse é o sinal de medular.
Lindo, eu acho lindo. Esse aqui é um vídeo? Acho que não é um vídeo, deixa eu ver. É um vídeo. Ó, ele é bem hiperecóico. Esse sinal de medular que tá bem bonitinho, a gente consegue ver, ó. Ah, quando eu paro o vídeo, ele... Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não vai aparecer a seta. Mas vocês estão vendo, né? O sinal de medular ali. Por que que ele é frustrante? Porque ele não é patognomônico, que nem eu falei pra vocês. Algum tempo atrás, pra quem é mais antigo, a gente ainda falava. A gente falava não, né? Os autores falavam e a gente replicava o que os autores falam. Viu o sinal de medular no gato é PIF. Né? Isso era muito comum a gente ouvir. Eu já falei isso quando isso era uma verdade, digamos assim, entre aspas. Não sei se era verdade absoluta ou se passavam pra gente como verdade e a gente replicava, mas isso acontecia. Mas, com o tempo, a gente começou a ver sinal de medular em muitas outras situações que não eram PIF, principalmente em gato. Ah, em cachorro é leptospirose. Também não é só leptospirose que causa, tá bom? Então, o sinal de medular, ele deve ser descrito no seu relatório. Então, se você viu o sinal de medular, ele tem que ser descrito no relatório, tá bom? O que acontece? Ele pode aparecer bem brilhante, bem hiperecóico, como esse que a gente está vendo no vídeo, mas ele pode ser bem fininho e bem tênue, tá bom? Quando ele é bem evidente, como esse que a gente está vendo no vídeo, ele é muito mais importante. Ele tem mais significado clínico, tá bom? Muito provavelmente é de uma lesão mais atuante, de um processo que está acontecendo nesse momento no rim, tá bom? Então, esse sinal de medular hiperecóico, espesso, bem evidente, ele tem mais significado clínico e só que ele pode estar associado a várias coisas. Pode ser, como que é o nome da necrose tubular, pode ser nefrite intersticial, já havia isso, tá bom? O que acontece? Mas, infelizmente, como a gente comentou da biópsia renal, a gente não consegue fazer biópsia renal de todos os pacientes, então a gente não consegue dizer exatamente tudo o que acontece com esses rins, tá bom? O que você faz, Douglas? A gente descreve na parte de descrição do relatório e a gente, na impressão diagnóstica, comenta que existe uma nefropatia difusa, discreta, moderada ou acentuada, tá bom? Se a gente observa sinais agudos, a gente comenta que então é uma nefropatia difusa de aspecto agudo. Se a gente vê sinais de cronicidade, a gente descreve que tem uma nefropatia difusa de aspecto crônico, tá bom? Infelizmente, a gente não consegue dizer mais que isso, tá bom? Vai ser insuficiente? É que nem a gente comentou. Às vezes esse rim está doente, mas não está insuficiente. E às vezes isso pode sim estar levando a um processo de insuficiência renal. Ok? Quase acabando. Falta um desafio só. E daí eu abro a live novamente pra vocês fazerem os comentários de vocês. Que eu tô doido pra ver os comentários de vocês e esse jeito que a live tá não libera comentários. Mas eu acho que vocês estão ouvindo bem, né? Se vocês estiverem ouvindo bem, dá um curtir aí. Doppler. Quando eu desligar a live, seguidores, eu vou esperar um minuto, uns 2 minutos, tá bom? Porque como o delay do programa pra live que vocês estão assistindo é grande, eu tenho que dar esse espaço de tempo pra vocês, pra ficar um pouco mais ao vivo. Doppler. Quem faz Doppler, manda um coraçãozinho agora. E quem não faz, manda aquele 100%, só pra eu ter uma ideia, tá bom? Quem faz Doppler renal? Eu acho que eu sei a resposta, mas eu quero ver de vocês. Quem faz o Doppler, manda um coraçãozinho. E quem não faz Doppler, coloca aquele 100, aquele sinalzinho de 100. Então, que é 100 Doppler. O que acontece com o Doppler, gente? O Doppler é uma ferramenta excelente. Ó, a maioria mandando 100. Não se preocupe, tá bom? Não sei quem tá mandando e ninguém vai julgar ninguém. Pelo amor de Deus, tá bom? Ninguém vai julgar ninguém. O que acontece com o Doppler, gente? Ele é uma ferramenta... Ah, mas tem bastante gente que faz Doppler. Gostei. O Doppler é uma ferramenta muito importante, muito valiosa e subutilizada. Subutilizada por nós, ultrassonografistas, e principalmente pelos clínicos, tá bom? Por eles é um pouco mais entendível, porque eles não sabem mesmo para que a gente vai utilizar o Doppler, mas por nós, eu gostaria que nós utilizássemos mais o Doppler. Teve uma Segdog que eu encontrei no congresso agora no final de semana, não, nessa semana, no VET em Foco, que ela monitora um rim, ela não monitora pelo Doppler, e daí ela falou assim, Douglas, eu queria colocar o Doppler colorido, regular ele, pra ter um diagnóstico nesse rim.
O que acontece, gente? O Doppler colorido, ele tem uma amplitude de diagnóstico muito inferior do que a gente monitorar pelo Doppler pulsado. O Doppler colorido, ele só vai mostrar pra gente que existe vascularização, a direção da vascularização, se está nesse modo direcional, né, azul e vermelho, ou se não tem vascularização. A única coisa que ele vai dizer é isso. Agora, o fato de ter vascularização não quer dizer que esse rim esteja saudável, tá bom? Porque através do Doppler pulsado que nós vamos avaliar a qualidade dessa vascularização, tá bom? É a mesma coisa que você ter água encanada na sua casa. A gente viu que tem água encanada, chega lá aquela água péssima que você não consegue consumir, tá bom? É mais ou menos a mesma coisa. Então, a qualidade hemodinâmica que esse rim está recebendo, quem vai dizer pra gente, além do mapeamento colorido, que ele mostra pra gente onde estão os vasos e se está chegando o vaso sanguíneo, a qualidade desse aporte sanguíneo, quem vai mostrar pra gente é o Doppler pulsado, tá bom? Assim como pro modo B existe um protocolo de exames, pro Doppler renal também existe um protocolo de exames. Não é só colocar o mapeamento colorido. No mapeamento colorido, o máximo que você consegue ver, se você só sabe mexer no colorido, Douglas, só sei mexer no colorido, não quero aprender o pulsado. O que você consegue ver no colorido? Se existe vascularização, você consegue diagnosticar um infarto agudo, porque o infarto agudo ele não aparece no modo B, tá bom? Só aquele infarto crônico, que já é hiperecóico, triangular. Aquele crônico a gente não precisa do Doppler. A gente pode fazer um mapeamento de massas, então a distribuição vascular de uma massa no Doppler. Eu até tinha uma imagem que eu podia ter colocado aqui. O mapeamento vascular de massas, a gente utiliza o Doppler colorido, né, para ver a distribuição vascular. Só, não me lembro nem de uma outra aplicação, tá bom? É só para isso. Agora, o mapeamento pulsado vai dizer pra gente a qualidade do sangue que tá chegando nesse rim e que tá se distribuindo por esse rim. Então, o mapeamento pulsado mostra essas ondinhas aqui. Ó. A gente vai tentar entender o que significa essa ondinha. Essa ondinha representa a velocidade do sangue. Provavelmente vocês não vão ver aqui, mas aqui do lado tem uma escala de números. Essa escala representa a velocidade que o sangue está chegando em uma determinada artéria. Então, o sangue ele é a velocidade mais alta, então ele acelera numa sístole e desacelera numa diástole. Acelera numa sístole, desacelera numa diástole. E o comportamento de aceleração e desaceleração do sangue dentro do vaso sanguíneo, ele depende do tipo de tecido, o tipo de artéria que irriga esse tecido, o tipo de tecido, a forma como esse tecido recebe o sangue. Então, a qualidade hemodinâmica do vaso sanguíneo, quem avalia é o Doppler pulsado. Só pela morfologia de onda, a gente já consegue obter informações importantes sobre o que está acontecendo com esse rim. Quando a gente faz as mensurações do Doppler pulsado, a gente consegue outros valores, a gente consegue valores específicos para essa avaliação, tá bom? Então, tanto o Doppler colorido participa, sim, do exame Doppler renal, o Doppler pulsado, a morfologia de onda é interpretada e os valores coletados das velocidades nessa onda, tá bom? Vários valores, tá bom, seguidos? Não é só velocidade de pico sistólico, velocidade diastólica final e índice de resistividade, são vários valores, tá bom? Douglas, qual a importância disso? Por isso que eu falo que é subutilizado, Douglas. É aqui que eu vou falar para vocês. Por quê? Um rim que é crônico no modo B, então esse rim aqui nem é um crônico, mas vamos imaginar que esse rim é crônico no modo B. Vamos imaginar que ele veio para vocês diagnosticaram uma nefropatia crônica, depois de 2 meses o animal piorou e no modo B não mudou nada. Por que isso acontece? Porque às vezes esse rim já está tão ferrado que no modo B ele não consegue ferrar ainda mais. Mas a hemodinâmica dele pode ter piorado. E se a gente não fizer o estudo Doppler desse rim, a gente não vai saber que ele piorou, tá bom? Por isso que eu acho que ele é subutilizado. Por quê? Quantos pacientes renais crônicos vocês atendem? Se você já atendeu se você atendeu um paciente renal crônico semana passada, dá um like aí só para eu ter uma ideia. Nessa semana que passou, você atendeu um rim crônico? Atendeu um rim crônico? Dá um curtir. Só para eu ter uma ideia. Olha lá, já começou a aparecer. O que acontece, Douglas? Às vezes, no modo B, esse rim vai ficar dessa forma por um longo tempo.
Já a hemodinâmica desse rim crônico pode mudar e a gente deve monitorar isso pelo Doppler. Por que que eu falo que é subutilizado, né? Novamente. A gente tem muito paciente nefropata crônico e pouquíssimos fazem o exame Doppler. Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. Se eles fizessem o exame Doppler, a gente poderia, através do modo das avaliações Doppler velocimétricas, ver qual seria até o mesmo prognóstico desse paciente. Porque se a gente vê que no modo B não mudou e ele está piorando hemodinamicamente, a gente já consegue saber que esse rim vai ferrar. O negócio está ficando feio, tá bom? Agora não, se a gente pegou um paciente, a gente está monitorando pelo Doppler pulsado e está estável. Legal, o tratamento está dando certo, está dando tudo ok, tá bom? Então é um exame que, na minha opinião, ele é subutilizado. E para Doppler eu vejo dois desafios. O primeiro desafio é fazer o exame, porque eu sei que não é um exame fácil, por isso, se fosse fácil, todo mundo fazia, isso é óbvio. Então isso deve ser um diferencial para você que está assistindo a live. Segundo, além do desafio de ser difícil por saber mexer com Doppler, é difícil pelo paciente colaborar. Essa ondinha que vocês estão vendo aqui, ó, é muito difícil de fazer, e a gente faz de vários vasos. O paciente às vezes não colabora, não pode estar anestesiado para o Doppler renal. O paciente respira, só a respiração já atrapalha bastante. Se ele vocaliza, nem dá para tentar. Se ele fica vocalizando, não adianta nem tentar. Não vai rolar. Então esse é um desafio, a dificuldade de fazer o Doppler. O segundo desafio é fazer os clínicos e os nefrologistas entenderem isso. Que às vezes um exame Doppler de um paciente crônico não vai ajudar muito. Por que não vai ajudar muito? Porque eu vou coletar informações e o Doppler vai falar assim, é um paciente crônico. Aí o nefrologista vai falar para você assim, ótimo, já sabe que ele é um paciente crônico. Que informação que você me deu mais? Nenhuma. É um paciente crônico. Aí o que acontece? Daqui uma semana ele repete a ureia e creatinina. Aí piorou a ureia e creatinina. Por que não repete o Doppler também? Entenderam a dificuldade? É fazer eles entenderem que o Doppler para um paciente renal, ele tem uma importância muito grande para monitoramento. Então, eu preciso de um exame para ter como base e saber qual vai ser a evolução desse paciente. Eu vou dar muitas informações através dessa evolução, tá bom? Então, essa é a maior dificuldade. Agora, olha, eu faço Doppler faz uns 2 anos e meio. Eu fiz raros, assim, que eu fiz por conta, que eu achei que ia dar informações importantes. E agora que os nefrologistas do ano passado começaram a pedir, e agora que eu acredito que vai entrar numa rotina de ultrassom Doppler, porque essa semana teve um dia que eu fiz 2. Então, o que é importante nisso? É importante porque se é um exame difícil, seguidores, ele é mais caro. E você vai ganhar mais, tá bom? Então, e você vai ser visto de uma forma diferente. Então, é importante saber Doppler. Teve alguém que perguntou para mim aonde aprender Doppler, tá bom? Teve alguém que mudou essa pergunta. Tem livros, o livro da professora Cibele tem muitos detalhes. Tem tudo que se sabe de Doppler, praticamente. É um livro que já foi lançado há alguns anos, mas não mudou as bases. Então, as bases de alguns anos são as mesmas de hoje. Tanto que as referências que a gente utiliza, algumas são antigas mesmo, tá bom? Outra coisa importante é que eu, pelo menos, eu preciso de alguém me ensinando algumas coisas. E o Doppler foi assim. Eu tentei aprender Doppler só lendo, não adiantou. Aí depois de uns anos eu tentei de novo, também não adiantou. Talvez por ter lido 2 vezes o livro, quando eu fui fazer o curso, eu aprendi bem fácil, tá bom? Ou é a didática da professora Cibele, né, que ela ensina muito bem, e eu consegui aprender, principalmente o Doppler renal. Aprendi assim, ó, foi muito fácil, seguidores, tá bom? Então, se você quer aprender Doppler, no NAUS tem curso Doppler 2 vezes por ano, eu acho. É um curso, ó, fazendo merchan aqui, né? Gente, mas eu sou de lá, então vale a pena, né? É um curso extenso. Eu recomendo que quem vai, não só para o curso de Doppler, para qualquer curso, que você vá com a mente vazia, seguidores. Não vá pensando em laudo que ficou para trás. Não vá pensando em teleradiologia, fazer laudo pelo celular, pelo computador. Não vá assim com nada na sua cabeça. Vá pro curso para absorver o máximo de informações, tá bom?
Deixa o celular no modo avião, não fica olhando notificações, aí você aprende, tá bom? Não chore no curso, é um curso extenso, tem gente que chora porque é demorado, mas é muita informação. E se você aprender, você vai ser um profissional diferenciado. Eu falo isso porque aconteceu comigo, tá bom? Vamos voltar à imagem. Então, só para exemplificar nosso último desafio. Opa! Ué, por que não quer? Só para a gente exemplificar o último desafio, então aqui a gente tem uma morfologia de onda que já não está normal, tá bom? Não adianta explicar para vocês aqui o que não está normal, mas eu vou mostrar para vocês uma outra onda que está totalmente diferente. Então, essa aqui é uma morfologia de onda que alguns parâmetros ainda estão normais. Essa daqui, ó, vejam que a velocidade do sangue ele acelera e na hora que ele desacelera, ele chega a zero, porque essa linha aqui, a linha de base, ela representa uma velocidade zero, tá bom? Esse aqui é um diagnóstico de falência renal, tá bom? Tem lá no blog também um caso de falência renal. Se vocês quiserem saber mais de falência renal, acessem lá o blog do doug.com, é um blog bem legal, tá bom? E a falência renal, ela pode ser uma falência renal crônica ou uma falência renal aguda. Qual que é a importância disso? A falência renal aguda, como a gente viu que as lesões agudas podem nem ter alteração no modo B, esse aqui era um caso que não existia alteração no modo B, tá bom? Nem no Doppler colorido. O Doppler colorido desse rim que já estava morto, ele era um Doppler colorido relativamente normal, a gente via vascularização. Então, por isso que eu tô falando para vocês, o Doppler, existe um protocolo de exame, não é só colocar o mapeamento colorido, tá bom? O mapeamento colorido vai mostrar que tem vaso sanguíneo lá, mas a qualidade do vaso sanguíneo, da perfusão sanguínea, quem vai dar é o Doppler pulsado. E nesse caso aqui, quando o paciente tem essa diástole zero, que a velocidade pico sistólico é 1, acelera, e desacelera zero, não tem mais o que fazer com esse rim, tá bom, gente? Infelizmente, o prognóstico é óbito, tá bom? Teve um paciente que depois do diagnóstico de falência renal durou 4 horas. Foi o máximo que eu já acompanhei. Qual que é a importância disso? Eu não sei se vocês vão se lembrar, no ano passado teve aqueles casos da intoxicação dos alimentos por etileno glicol. E o etileno glicol levava à falência renal aguda. Quantos diagnósticos, quantos pacientes... Eu fico só me perguntando quantos pacientes foram para o ultrassom, no modo B estava normal e morreram às vezes no mesmo dia. E poderiam ter sido diagnosticados com falência renal aguda pelo Doppler pulsado. Ia mudar alguma coisa? Não ia mudar. Mas eu fico pensando na cara do ultrassonografista de saber que o paciente que ele falou que o rim estava normal morreu horas depois, tá bom? Então isso é bem frustrante. Eu acho que esse é o último desafio. Então, esses que eu elenquei aqui para vocês são os maiores desafios mesmo, tá bom? Eu tô falando de rim porque os melhores amigos do próximo mês vai ser com o tema de ultrassonografia renal, tá bom? O que é o melhores amigos do blog do Doug e aqui do Instagram? Durante a semana, os casos que eu pego que eu acho interessantes com o tema do mês, eu compartilho nos melhores amigos. Então, o primeiro melhores amigos foi... Eu nem lembro o que foi o primeiro melhores amigos. Vocês lembram o que foi? Gente... Não lembro o que foi o primeiro melhores amigos. O segundo melhores amigos, melhores seguidores, foi vasos sanguíneos. Tá bom? Gente, eu tô aqui tentando lembrar o que foi o primeiro melhores seguidores. Não lembro. Nossa, eu tô ruim de memória. Já faz 3 meses. Pera aí, seguidores, agora eu fiquei encabulado aqui. Ai, não vou lembrar. Agora a gente vai falar de rim. No próximo, os melhores seguidores. Aí o que acontece? Quando eu pego um caso de lesão renal, eu vou compartilhar com vocês. Esse mês eu vou estar ausente do meu atendimento alguns dias, porque eu vou para cursos, né, a gente tem que estar aprendendo. Então, alguns dias não vai ter melhores amigos por conta disso, mas tem alguns conteúdos. No blog já está disponível o primeiro conteúdo de renal, e é sobre fetos, tá bom? E quem está assistindo a live, anotem, seguidores, agora, hein? Quem está assistindo a live pode utilizar esse cupom válido hoje para ganhar desconto para se inscrever nos melhores seguidores, tá bom? Então, quem até 11h59 da noite, né, ou seja, até meia-noite,
Vocês podem adquirir o plano de melhores seguidores. Esse cupom é válido tanto se você quer pegar o plano de 3 meses, que já tem um desconto, quanto o plano mensal, tá bom? Aí vocês vão acompanhar nos stories dos melhores seguidores. Tudo que a gente pegar de rim, ou o que eu achar mais interessante. Eu acho que vai ter melhor conteúdo todo dia, porque todo dia chega um paciente renal e a gente vai querer mostrar alguma coisa. Às vezes os conteúdos se tornam repetitivos, então quem acompanhou no Melhores Amigos que passou agora, nos Melhores Seguidores, viu que alguns conteúdos repetidos, por quê? Pra gente fixar, tá bom? Pra vocês verem como é rotina todo dia, ok? Então, só quem tá aqui na live que vai conseguir acessar esse cupom, porque o cupom é até hoje, meia-noite. Outra coisa que eu quero comentar com vocês. Anotem as perguntas, porque eu vou reabrir a live com comentários. Outra coisa que eu quero comentar com vocês. Semana que vem tem um encontro nosso, tá bom? Foi muito legal o congresso do IBVET, o VET em Foco, porque a gente acabou conhecendo vários seguidores lá. Eu fiquei muito feliz com o carinho, que eu espero que vocês tenham ficado, quem conheceu também. E no Encontro nós teremos muito mais pessoas legais também, assim como a gente teve no IBVET, e eu espero encontrar vocês lá. As vendas para o Encontro do Naus se encerram na quinta-feira, se não me engano, tá bom? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva porque dá tempo. Ó, eu tô anotando, hein? Tem mais de 45 pessoas, 47, fica entre 47 e 50 pessoas. Vou encerrar a live. Eu quero que vocês comentem na próxima live o que vocês acharam da live e que vocês me façam as perguntas. E eu vou ficar muito triste se vocês não entrarem novamente pra live, tá bom? Então, eu espero vocês Vou reabrir a live agora, seguidores. Até loguinho!